Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, por estarmos juntos buscando a nossa espiritualidade. Convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe, nos ilumine. Que a Tua luz, Senhor, nos envolva, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar o melhor para nós. Abençoe, Senhor, cada lar, cada família conectado conosco nesse instante. Que o Teu amor nos envolva, para que em sintonia possamos buscar a verdade que nos liberta. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar um assunto muito interessante. Parece que não tem muita importância, porque a gente não dá importância a esse assunto. Mas nós vamos estar falando do vício da maledicência. O que é maledicência? Maledicência é o mau hábito de falar mal da vida alheia, ou de qualquer coisa que seja. Quando nós estamos, por exemplo, criticando os nossos governantes, nós estamos sendo maledicentes. Ou seja, estamos alimentando esse vício que temos, esse mau hábito de falar mal de alguém, de alguma coisa. E muitas vezes esse hábito nos leva a falar mal até das pessoas que amamos, né? Porque o vício, ele é terrível. E nós não temos noção do que representa isso em termos energéticos. Biblicamente existe uma frase que eu amo, que diz assim: a palavra tem poder. Mas não é só a palavra, o pensamento tem um poder incalculável. Nós não temos noção do que representa a nossa fala e os nossos pensamentos. Então talvez seja pela nossa ignorância, desconhecendo essa verdade tão profunda, que nós, levianamente, infantilmente, falamos tudo o que vem à nossa cabeça, muitas vezes focando o lado negativo da vida, das pessoas, do mundo como um todo. Você sabia que se você pensa no mal e você fala do mal, você vive o mal. O mal está em você. Se você fala no bem, se você pensa no bem, você está vivendo no bem. E você é um bem. Isso é muito interessante. Tanto que nós vamos ver um provérbio, né, de Sócrates, que ele fala exatamente isso. Você é o que você pensa ser. Se você pensa que você, né, é um ser desprezível, você é um ser desprezível. Então, o nosso pensamento, ele gera energia e ele cria o nosso corpo mental, espiritual, material. De maneira que somos o reflexo daquilo que emitimos. Quando eu penso em algo ruim, essa energia, né, é uma energia negativa. E ela penetra, antes dela sair de mim em direção ao cosmo universal, ela percorre todo o meu corpo em circuito fechado, é energia, para depois que ela percorreu todo o meu corpo material, espiritual, mental, aí ela é projetada e sai em direção ao cosmo e vai ao infinito, se conectando a todas as mentes similares à nossa. De maneira que quando nós falamos em algo negativo, quando nós olhamos as coisas negativas, nós atraímos essa energia negativa para nós. Por isso que André Luiz, um espírito que foi médico na Terra e que escreveu o livro Nosso Lar, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz uma frase que é uma das mais belas que eu já vi na minha vida. Ele diz assim: o mal não merece comentário em tempo algum.
Veja, gente, em tempo algum, nós temos o hábito de dizer assim: não, eu vou fazer uma crítica construtiva sobre tal assunto. Cuidado com essa crítica construtiva. A própria palavra crítica já vem do verbo criticar. Criticar significa o quê? Censurar, acusar de uma forma ou de outra, julgar. E quem somos nós para julgarmos alguém ou alguma coisa? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque todas as vezes que nós falamos no mal, mesmo a título de combatê-lo, nós estamos atraindo essa energia do mal, essa energia negativa, e estamos nos tornando negativo. De maneira que os espíritos nos informam que todas as larvas, vírus, bactérias, bacilos espirituais e psíquicos são criados pela nossa mente, são criados pelo nosso pensamento, pelas nossas palavras e pelas nossas atitudes. E esses vírus, larvas, bacilos, bactérias se materializam com o tempo, como aconteceu com o Covid-19 e outros vírus, bacilos e larvas que se materializam. Então é fruto não da criação de um homem só, mas de toda a humanidade. Somos responsáveis pelo todo, porque uma partícula, uma maçã podre, dentro de uma caixa apodrece todo o restante da maçã. Então parece que nós somos insignificantes, mas não somos. Nós temos um poder gigantesco, tanto de criar coisas boas, quanto de criar coisas ruins. Por isso nós devemos e precisamos acabar com esse vício de ficar olhando sempre o lado negativo de todas as coisas e criticando e falando. Eu sempre brinco e falo que se todas as vezes que a gente fosse falar mal do nosso prefeito, do nosso governador, do nosso presidente da República e de todos os homens que nos dirigem, se ao invés de falarmos deles mal, nós orássemos por eles, com certeza eles seriam melhores. Então, a responsabilidade não é só deles, é nossa, porque nós emitimos essa onda, né, de negativismo, de crítica em torno deles. E, na verdade, né, Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Será que nós podemos acusar alguém? Né? A gente fala que nós temos um governo corrupto, mas por que será? André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele repete a frase do presidente Kennedy e reforça, dizendo: cada povo tem o governo que merece. Então, na verdade, nós temos os representantes que nos representam. Se eles são corruptos, é porque nós somos corruptos. Se fôssemos honestos, com certeza teríamos governantes honestos. É muito comum você perguntar em quem você votou, ele não lembra mais. Mas por que você votou a última vez? Ele diz: porque eu ganhei um caminhão de areia. Porque eu arrumei emprego para um amigo, para o meu sobrinho, fulano me deu emprego, aí lembrou de quem votou. Então a gente vende o nosso voto. Então, para um eleitor corrupto, nada melhor que um governo corrupto. Então, gente, eu só estou mostrando aqui o desencadear do processo, que nós devemos não criticá-los, mas envolvê-los com a nossa oração, pedindo a Deus que dê a eles um sentimento de bondade, de honestidade, para que nos governe com amor, com justiça, com sabedoria. Então é importante nós fugirmos em todos os momentos desse vício maldito que chama maledicência. Porque o mal, ele na verdade está dentro de nós. E a maior revolução que nós podemos fazer, segundo Gandhi, é a que ocorre dentro de nós mesmos. Então, se nós queremos mudar o mundo, se nós achamos que o mundo não está bom, que tudo está ruim, desconfia, porque na verdade é o nosso mundo interior que está ruim e o que nós enxergamos é o reflexo de nós mesmos. É a sombra nossa que nós projetamos e nós visualizamos. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo que
todo mal que a gente enxerga no mundo, nas pessoas, na verdade ele está dentro de nós. Até admitir isso, a gente leva muito tempo. Eu levei anos para fazer essa autodescoberta de que realmente, né, o mal maior é aquele que estava dentro de mim e não o que está fora. Na verdade, o que está fora pouco me incomoda se eu estiver bem por dentro. Então nós precisamos pensar na mudança desse hábito. Agora, é prazeroso falar mal da vida alheia? Ah, é. É muito prazeroso. Tá certo? Dá um certo prazer, mas a gente é porque não tem noção do perigo. Por isso que a gente se compraz nesse prazer, fala mal, critica, né? Perde um tempão, aliás, perdendo o nosso precioso tempo em fazer críticas a pessoas e coisas que nem estão ouvindo a nossa crítica, né? E que está distante de nós muitas vezes. Então, assim como o dependente químico sente um grande prazer, né, ao usar as drogas, o maledicente também sente prazer em falar mal da vida alheia. Mas o dependente químico não sabe, não tem noção do mal que essa droga está produzindo. Aliás, eu acho que ele tem mais do que o maledicente, porque o maledicente não acha que é mal nenhum falar mal da vida alheia. Então, ele não tem nem a noção que um dependente químico tem, porque no fundo o dependente sabe, o alcoólatra sabe, e todos os outros vícios, como a gula, quem está comendo muito sabe, e assim por diante. Agora o maledicente não sabe, ele pensa que não tem perigo nenhum. Por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Essa é uma verdade que a gente desconhece. Por quê? Porque a gente não tem noção da gravidade que isso representa e a gente faz inocentemente, entre aspas, sem ter noção do perigo que nós estamos, né? E do porquê que a nossa vida muitas vezes não vai para frente nem para trás. Uma vez um senhor me procurou e disse: ô Márcio, minha vida está um inferno, presta atenção, eu não paro emprego nenhum, já abri 2 empresas, ela faliu, já larguei 2 vezes, larguei da primeira mulher, depois larguei da segunda, já estou na terceira, sabe? Meus carros dão defeito, todos os carros, a minha vida eu sinto que ela é embolada, tudo de ruim me acontece e eu acho que isso é uma macumba que fizeram para mim, eu tenho quase certeza. Entendeu? Porque a minha primeira mulher não valia nada, a segunda não valia, a terceira, parece que eu só atraio gente ruim para perto de mim, sabe? O último emprego que eu arrumei, o cara queria me explorar, um patrão ladrão. Então eu sinto assim que o mundo, eu estou cercado por uma multidão de gente que não presta. Eu fiquei olhando para ele, falei: olha, observa só, você consegue enxergar o mal em todos, porque na verdade o mal está em você. Não tem macumba nenhuma. O que você precisa é falar menos mal da vida alheia, criticar menos as pessoas, orar mais, olhar mais para dentro de você mesmo, parar um pouquinho para se enxergar, né? Vibrar mais amor, olhar o lado bom da vida. E se você começar a olhar o lado bom da vida, você vai ter o lado bom do teu lado, dentro de você. Então você precisa mudar de conduta mental, de conduta verbal. Por pouco tempo que nós estamos juntos, o senhor já falou mal da terra inteira. Então, esse mal que o senhor tanto fala, ele é emitido e antes de ele sair para ir em direção ao cosmos universal, ele percorre todo o seu corpo em circuito fechado. Então, não tem macumba nenhuma. A macumba está na sua língua e está no seu pensamento. Então, gente, as pessoas querem acusar alguém. Alguém fez alguma coisa para mim, porque minha vida é um inferno. Meu amigo, se a tua vida é um inferno, o responsável por esse inferno é você. Jogar a culpa nos outros é muito fácil. Ah, meu marido não presta. Ah, o meu patrão me rouba. O mundo é ruim. Só tem ladrão nessa terra. Interessante isso, né, gente? É interessante. Eu estava lendo uma frase que é muito interessante. Tipo assim, para o ladrão, todo mundo rouba. Para o corrupto, todo mundo é corrupto, como ele. Porque ele vê o mundo com a sua ótica própria. Como a sua ótica é de um corrupto, todos são corruptos. E não é bem assim. Então nós precisamos nos libertar de todos os vícios. São vários, mas o da maledicência é um dos mais graves e o causador de danos inumeráveis que a Terra vive, inclusive dessa pandemia, fruto dessa
maledicência, dessa vibração negativa, dessa postura nossa, né, de estar focando o negativo. Nós precisamos, então, buscar, né, de alguma maneira, eliminar esse vício que nós possuímos. Mas, para isso, nós precisamos fazer uma coisa muito simples e, ao mesmo tempo, difícil, que é seguir a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Falar mal da vida alheia é uma tentação, né? Porque às vezes você chega num lugar e tem várias pessoas conversando, falando mal da vida alheia. E parece que se você não fala também, você fica antissocial, você fica esquisito, né? E aí você acaba entrando de roldão, e quando você menos assusta, você já está falando mal desse ou daquele, dessa ou daquela situação. Então nós temos que estar vigiando. Quando chegar nesses locais, ou você se afasta, né? Ou você tenta mudar o rumo da conversa, falar sobre alguma coisa que não seja danosa a ninguém, né? Falar sobre o Evangelho de Jesus, falar sobre um livro que você está lendo, falar sobre um filme que você assistiu interessante, né? Focando sempre o lado bom. Observa só, gente, isso é muito importante. O feio, ele vai enxergar sempre o feio. Quando você está feio por dentro, você só consegue enxergar a feiura no mundo. Você não consegue enxergar, né, enxergar-se e nem consegue ver o lado bom, porque você está realmente com a sua lente suja. Tem uma historinha muito interessante que eu vou contar para vocês. Uma senhora, ela sempre que recebia as visitas, ela comentava sobre a roupa suja da vizinha. Tinha uma vizinha que estendia as roupas e a roupa estava sempre suja. E ela apontava para a vizinha e dizia: olha como essa minha vizinha é porca, olha a roupa dela, quando ela tem coragem de pôr uma roupa dessa suja no varal, né? E mostrava, e as pessoas: nossa, é verdade e tal. Um dia chegou uma visita na casa dela e ela disse: olha como essa vizinha é porca, a roupa dela está sempre suja no varal. Aí o vizinho falou: uai, aí levantou, pegou um paninho, passou na janela dela e disse: não, aí agora ficou limpa. Na verdade é a janela da senhora que está suja, porque eu acabei de passar e vi o varal, a roupa limpinha, então eu desconfiei que é aqui. Então, na verdade, era a vidraça da casa dela que vivia suja, e aí ela enxergava a roupa suja na vizinha. Então, quando a gente está enxergando a sujeira no outro, é porque essa sujeira está na nossa lente mental, está no nosso olho. Ela não está tanto fora, ela está dentro, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos criticar alguém, porque muitas vezes nós estamos julgando e a sujeira está dentro de nós. Então, o que nós colocamos aqui que é importante, né? Que a gente tem que tomar cuidado, porque as consequências desse falar mal, ele diminui a nossa frequência vibratória, tá certo? Cai o nosso padrão de energia. Isso é importante, as nossas energias são reduzidas. Quando a nossa energia ela se negativa, o que acontece? A nossa imunidade diminui. A nossa imunidade diminuindo, nós vamos predispor ao surgimento de doenças várias. Aí surge fibromialgia, enxaqueca, depressão, síndrome do pânico e tantas outras que está relacionado com a nossa baixa energia devido ao nosso baixo padrão vibratório. Então, todas as doenças físicas e mentais, elas surgem a partir da nossa mente, a partir da nossa postura, né, mental de ficarmos sempre focando o lado negativo. Aprendamos a olhar o lado bom das coisas, isso é muito importante. Conta-se uma história que uma multidão passava próximo a um cadáver de um cachorro, tinha um cachorro morto. E todo mundo olhando os bichos, meu Deus, olha que bichos horríveis. Aí o outro, nossa, que carniça fedida, que coisa podre, fedendo e tal. E no meio daquela multidão, eis que um homem surge e diz: nossa, que dentes lindos tinha esse cão. Nem a pérola mais branca do oceano tem a beleza desses dentes. Então todo mundo olhou os dentes e, nossa, é mesmo. Então eu acho que o segredo para nós combatermos a maledicência é começarmos a olhar o lado bom de cada coisa. Tem coisas ruins em volta? Pode ter, mas vamos ignorar e focar no que é belo, no que é positivo, no que é saudável. E aí você vai conectar-se com esse belo, com esse saudável, e você vai estar saudável. Olha que interessante isso.
Então, o que a gente sabe é que quando você, né, não está bem, você vai focar o que é mal. Né? Quando você está mal, você foca o mal. Então, se nós podemos olhar o mundo focando o lado negativo e o lado negativo, por que não focar o positivo? Por que insistirmos em olhar o negativo? Tem uma história muito interessante de um orador. Olha o que ele fez. Ele pegou e colocou numa mesa, 2 mesas num salão. E ele colocou debaixo de uma toalha um buquê de rosas belíssimas, com mais de 100 rosas ali, né, de uma beleza enorme, e colocou um vidro, né, do outro lado, e dentro desse vidro colocou uma aranha, uma pequenina aranha ali dentro. E aí ele falou, gente, para toda a plateia que estava ali, eu vou levantar as 2 coberturas, né, dessas mesas ao mesmo tempo, e vocês vão me dizer o que vocês estão vendo. Fala todo mundo de uma vez só, rápido. E ele puxou as 2 toalhas. Quando ele puxou as 2 toalhas, todo mundo... Aí ele perguntou, o que vocês estão vendo? Todo mundo, uma aranha. Raríssimas as pessoas daquele auditório olhou para o buquê com tantas rosas lindas. Focaram apenas naquela aranhinha pequenininha. Isso mostrando o quê? Ele quis mostrar o quê? Que nós temos a mania de conviver às vezes com pessoas belíssimas, cheias de virtudes, mas nós focamos sempre no ponto negativo que ela tem, na aranha, no ponto feio. Sabe por quê? Porque feio atrai feio. Se você é feio, você vai enxergar o feio. Se você é defeituoso, você enxerga o defeito primeiro, sem enxergar as virtudes. Então, quando nós mudarmos o foco, nós vamos mudar a nossa mente, a nossa vida. Então, isso é importante. Por que não olharmos tanta coisa linda que tem no mundo e focarmos nas coisas negativas? Se você tem um companheiro, um esposo, olha as suas qualidades, observe tudo que ele tem de bom para que você possa absorver essa bondade, essa energia positiva. O que ele tem de negativo, ignore, nem olhe, porque esse mal dele não vai te atingir. Mas se você ignorar todas as virtudes que ele tem e focar apenas no negativo, a sua vida vira um inferno. Você vai achar esse homem horroroso, você vai ter raiva dele, você vai querer separar dele, você vai querer se livrar dele, você vai sentir ódio, tristeza, revolta, angústia. Então, por que, né, sintonizarmos com o mal se podemos sintonizar no bem? Então, aí vai algumas dicas importantes para que nós possamos mudar a nossa ótica. Lermos livro edificante, porque o livro direciona a nossa mente para o que é belo. Não busquemos livros de catástrofe, assistir programas que falam só de violência, de maldade. Nós temos que olhar, né, as coisas boas. Então vamos assistir filmes altruístas, não é, de violência, de maldade. Vamos ler livros edificantes. Vamos criar o hábito da oração, né? Orando por todos. Vamos parar de falar mal da vida alheia. Vamos olhar mais para nós. Vamos aprender a meditar. Vamos passear, né? Tirar um final de semana para você ir em algum lugar da natureza, contemplar a natureza, né? Desliga um pouco o celular, desconecta um pouco desse mundo que vive passando informações. Não repasse informação negativa. Chegou, por exemplo, para você um WhatsApp de um acidente. Você deleta e não deixa que essa imagem vá para frente, porque essa imagem causa depressão, tristeza, angústia nas pessoas. Qualquer, seja no Face, no Instagram, aonde você tem algo negativo, não abra, delete, tire isso de você. Não seja você um transmissor do mal. Ajude-nos a combater, né, a maldade, não sintonizando com ela. Então, o bem, ele existe e nós temos que aprender a enxergá-lo, né? Quanta coisa linda nesse mundo, quantas flores, quantos animaizinhos, quantos seres humanos belíssimos e extraordinários que a gente ignora, que a gente nem sabe que existe, porque o nosso olhar está sempre voltado para a crítica deste ou daquele. Dentro de casa, com os nossos filhos,
Nós temos o hábito de enfocar o negativo nele. Ó, você não faz a tarefa, ó, você não lava o pé, você é porco. Por que apontar sempre os defeitos? Por que você não fala, meu filho, você é tão inteligente, a mamãe ama você, porque você sabe, pega os pontos positivos e exalta, e ele será exaltado, ele será bom. Mas se você focar o negativo, ele mesmo vai acabar focando nele o negativo. Então, vamos mudar de conduta de um modo geral, e aí você vai ver como nossa vida vai mudar. Não existe macumba. A macumba é a nossa transformação, a nossa autoiluminação. Então, era isso que nós tínhamos que falar, e hoje nós temos um convidado especial, o Lauri, que vai falar com a gente sobre esse assunto. Gente, temos aqui a alegria de estar com o Lauri, né, que é um trabalhador nosso muito querido, está com a gente há muitos anos, né, e desenvolve um trabalho social importante e tem uma série de trabalhos prestados nessa área, e ele vai estar falando para nós um pouco também sobre esse assunto, né, a maledicência, a visão dele, o que ele pensa, né, a respeito desse assunto. E aí, Lauri, seja bem-vindo, né, ao nosso programa. Obrigado pela presença, obrigado por tudo. Não sei se vocês acompanharam a palestrinha que o Márcio deu antes sobre a maledicência, e ele deu vários fatores, ferramentas de nós mudarmos a nossa história. Então, parado em casa a gente não consegue. Temos que avançar, mudar. A gente estava comentando agora mesmo que a medicina fala uma coisa hoje e amanhã já não é mais a mesma coisa. Evolui, muda. Por que nós temos que ficar, Márcio, sempre parados, estagnados? Vamos mudar, pessoal. Vamos ler mais. Fazer o que nós estamos fazendo é fácil. Agora, você renunciar o teu horário, a tua vida, os teus compromissos com Jesus, não é para qualquer um. Por isso que a maledicência nos atrai, porque no livro Joana de Anjos, Márcio, do Autodescobrimento, ela fala que quando eu tenho um vício e eu não consigo tirar de mim, porque eu não sei às vezes como tirar, eu faço uma projeção para o próximo. Então eu aponto. Você fez isso errado. Você não consegue. Você é a causa de tudo. Só que, olha que didática legal, quando você aponta, você está apontando um erro para a pessoa, tem 3 dedos apontando para você que você é mais sujo do que aquilo, e Deus te olhando. Vamos prosseguir, vamos mudar a nossa história. O que fomos ontem já ficou obsoleto, né? Não é isso, Márcio? Temos que modificar, né? Muito importante, né, gente, o que o Lauri está falando, dessa necessidade de mudança. Porque se você assiste esse programa, né, Lauri, e acha que você não precisa mudar, que você não tem esse vício, fica difícil, né? Então, a primeira coisa é você admitir, né, que nós temos esse vício. Eu vou ser sincero, eu tenho exatamente 35 anos, Lauri, que eu estou tentando combater esse vício em mim, que é a maledicência. E até hoje, vira e mexe, eu me pego falando mal de alguém ou de alguma coisa. Então é um vício difícil de ser extirpado. Mas eu diria para você, sem sombra de dúvida, Lauri, que eu melhorei 95%. Mas ainda tem 5% que eu preciso melhorar. Eu reconheço isso. Então, hoje, quando eu estou falando para vocês, eu estou falando muito mais para mim, né, para que eu possa não deixar que esses 5% ainda se manifeste. Então, nós temos que fazer essa vigilância. E o Lauri falou muito da importância da mudança, né? Einstein fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, é mais fácil desintegrar um átomo do que mudar uma mentalidade, né? Do que quebrar um preconceito. Então, às vezes, a gente acha que sabe alguma coisa, tem esse pré-conceito, e à medida que você vai estudando e vai se modificando, você vai mudando e você acaba olhando com uma ótica diferente. E, gente, nós
estamos num mundo onde a abrangência maior da energia é o mal, né? O livro dos Espíritos falam que o nosso mundo é o segundo na escala da inferioridade. Então, a sintonia do mal está muito forte. É isso que você quer? Vamos estudar. Você escolher ficar na tua casa, no teu sofá, assistindo um programa chato, repetitivo, ou você encontrar palavras novas numa religião, nós mesmos lá temos lá, né, Márcio? Segunda para você trabalhar, terça para trabalhar, quarta, quinta, sexta. Aí se você não quiser trabalhar, vai estudar num sábado. Então, movimentar essa energia em prol de você mesmo. A ciência hoje está junto com a religião. Vocês querem ver? Pegaram, Márcio, a Universidade de Nova York, pegaram 2 plantas, né? Isso não tem nada a ver com o espiritismo não, pessoal, ciência. 2 físicos pegaram 2 plantas da mesma idade, da mesma coloração, do mesmo tamanho, colocaram no mesmo lugar e pegaram as pessoas e falaram assim, ó, todos vão passar uma semana perto dessa planta e vão olhar para ela com um mau grado e até xingar ela e falar, que planta feia, você é horrível, você não serve para nada. E na outra planta, todos iam passar e falar, que coisa mais linda planta, você é maravilhosa, você exala um cheiro bom. Gente, coisa incrível, isso é cientificamente comprovado. A planta que foi deteriorada, murchou, ficou feia, envelheceu em uma semana, só com o poder das palavras, com o poder do pensamento. Então você exalou uma energia deletérica para a planta e ela captou. A planta que você falou, você é linda, é bonita, ficou lá linda, maravilhosa. Então qual que é o nosso tema hoje? Maledicência. Quando você fala, você deteriora a pessoa que você está falando mal. Só que tem um porém, Márcio. Antes de chegar na pessoa que você está falando mal, esse morbo, essa energia pestilenta, passa para os seus órgãos e danifica algo em você. É isso que você quer? Não. Vamos procurar melhorar, né, Márcio? Exatamente, gente. Então, o Lauri reforça tudo aquilo que a gente já falou, né? E aqui vem a questão da ideia fixa no negativo. Eu estava pensando, Lauri, enquanto você falava, que por que o mundo evolui e cresce? Sabe por quê? Porque o jovem acredita no bem. Aqueles velhos vão ficando ranzinza, aí você fala assim, vou fazer tal coisa, isso não vai dar certo, eu fiz e fracassei. Então ele fica uma pessoa negativa, tudo para ele é ruim, o jovem acredita, eu acho que vai dar certo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ele é sonhador. Ele constrói uma energia... Ele é idealista e esse ideal constrói uma energia positiva. Você sabe que às vezes eu acordo assim, tem dia eu estou meio negativo, eu falo assim, ai meu Deus, será que esse negócio vai dar certo tal? Aí de repente eu falo, opa, isso é um pensamento antiquado. Eu tenho que focar o bom, vai dar certo, eu tenho que ser otimista, tenho que ser alegre, né? E é interessante isso. Eu tenho uma história muito interessante. Eu tive uma amiga minha que ela foi abrir uma loja ela queria abrir uma loja de roupas íntimas de mulher, né? Tipo essas sutiã, calça, essas coisinhas de mulher. E aí ela disse, Tomás, eu queria abrir uma loja no CPA, né? de lingerie, de vender essas coisas. O que o senhor acha? Eu disse, você acha que vai dar certo? Ela disse, eu acho. Eu estou muito entusiasmada e eu tenho esperança. Mas eu fui falar com as amigas, ela falou, não faz isso não, o pessoal já vende de porta em porta, não vai dar certo. Nem lá no centro não está dando, isso aí não dá mais dinheiro não. E aí eu fiquei na dúvida agora se eu vou ou não vou. Eu disse, você acredita? Ela diz, acredito que vai dar certo. Eu falei, então abra. E confiante em Deus e em você que vai dar certo. Se você sonha, você imagina, você gosta disso, pode abrir, que vai dar certo. E aí ela foi e abriu, né? Um ano depois ela disse, doutor Márcio, o senhor é incrível. Diz que eu sou incrível, na verdade não tem nada disso. Né? O senhor é incrível, a minha loja é um sucesso.
eu já consegui vender a loja, porque crescer o olho, quando vira um movimento, eu consegui vender e estou abrindo uma no shopping agora. Então, estou abrindo uma loja de lingerie no shopping. Então, olha só, ela acreditou, ela sonhou, ela idealizou e eu dei energia para ela e disse, vai, você tem que acreditar, vai dar certo. Então, ela diz, olha, eu vou ser sincero, eu não estava confiante em mim, mas quando o senhor falou, eu falei, não, ele deve ter alguma coisa aí que sabe. Entendeu? Eu falei, na verdade, é o poder da energia, desse entusiasmo. Então, eu sinto que nós estamos entrando, né, Laurinha, numa crise, talvez econômica, em função desse Covid, mas nós temos que acreditar, o meu negócio vai dar certo, eu vou conseguir, eu não vou passar fome, Agora, se você começar a pensar, né, eu vou passar fome, minha vida vai ser uma desgraça, eu não vou ter dinheiro para pagar nem o aluguel, eu estou sentindo. Aí, meu amigo, aí rolou, porque é o pensamento, né, Laurinha? Então, eu acho que nós temos que ser mais otimista, mais sonhador, mais jovem. Deixa essa veeira despencar e sair fora de você. Porque se você não fizer isso, você não consegue melhorar o mundo, né, Laurinha? Foi constatado que maledicência, tristeza, pessimismo é contagioso. Sim. É contagioso. Verdade. Se você ficar com ela, todos que estão do seu lado vão ser atraídos por você. Aí a sua vida é verdadeira bagunça. Fica uma lama que você fica no atoleiro. Não vai. Ai, minha vida não presta, fizeram macumba. Não, é porque você está na lama. E quem tem que sair da lama, Márcio? Nós, eu, você. Mas em casa a gente não faz isso. Parado, a gente não faz isso. Temos que estudar, temos que desenvolver uma energia diferente em nós, fazer mais bondade, mais oração. Acordar de manhã, pode estar com dor, com problema, mas falar, Pai, eu acordei. Modifica a minha energia, Senhor. Vai dar um dia bom hoje. Fazer uma nova história da história da sua vida. Reformular o caos da sua vida para um bem. Porque é nós que temos que mudar nós mesmos, não são os outros. Ninguém vai mudar a gente, né, Laurinha? Carro parado, meu amigo, eu li na placa do caminhão, carro parado não pega frete. Anda, meu filho, levanta de manhã cedo. Ah, mas eu não tenho poder. Levanta, toma um banho, se ajeita e cai na folha, vai para a rua, vai andar, que você vai descobrir o que você vai fazer, tá certo? Vai em direção ao necessitado, a uma casa que presta serviço voluntário, como o Vantuírio Freitas, vai visitar o abrigo de idosos, ajudar o idoso a tomar banho, a catar piolho, que às vezes as enfermeiras não dão conta de fazer isso, de cortar uma unha. Sai de dentro de você, sai de dentro de casa. Você ficando aí não vai resolver. É fundamental que você tenha essa vontade de mudança, porque o Lauri falou uma verdade, gente. Estava lendo uma frase de André Luiz que ele fala assim, a semente, você pode colocar adubo, pode colocar a terra, colocar água, tudo para ela, mas o crescimento é dela. É ela que vai eclodir e fazer nascer a planta. Então tem coisa que por mais que sua mãe faça, seu pai faça, seu patrão faça, depende de você, não depende dos outros. Estava conversando ontem, mas com um amigo meu, ele perdeu o emprego já tem 2 anos. Ele ganhava 4 mil e poucos reais. E ele está desempregado há 2 anos. E conversando com ele, eu falei, e aí, cara, o que você quer pensar na vida? Não, Lauri, aonde que eu vou trabalhar? Só querem me dar 1.500, 1.600, 1.700. E eu sou um profissional bom. Então, o que o Márcio falou agora? Em casa, ninguém vai descobrir que ele é um profissional bom. Comece a trabalhar com 1.500 hoje. Quebre um pouquinho o teu orgulho. Comece a desenvolver e mostre a tua cara que você é bom, porque lá fora as pessoas vão te ver e falar, opa, esse cara merece 4, 5 mil reais. Ele já está há 2 anos sem trabalhar, eu até fui bem brusco ontem, eu falei, você está mamando na sua esposa? Ah, minha esposa ganha bem, eu não preciso trabalhar. Ele está ocioso, várias doenças, o pai dele que convive com ele mais agora está com Covid, está quase morrendo. E no lado da mulher dele que trabalha, está tudo belezinha, está jóia. E ele está nessa ociosidade, pessoal. Vamos atrás, vamos levantar, vamos sair da nossa zona de conforto e buscar o bem. E só buscamos o bem quando nós achamos o mal em outro. Tipo assim que o Márcio falou agora, cortar uma unha para você às vezes não é nada. Ah, tem muitos que fazem, mas você está fazendo um bem até você.
segurar um copinho lá no Vantuil, nós temos uns trabalhos que é segurar, colocar um copinho de água, pegar uma plaquetinha e ficar segurando. Isso aí tem um poder imenso, gente, porque tem um orgulho enorme dentro de nós que nós precisamos quebrar, né? Muito bem lembrado, né, Lauri? Essa questão que o Lauri colocou, gente, é uma grande verdade. Grandes homens e profissionais não trabalham porque acham que não merece ganhar tão pouco. Começa ganhando pouco, as pessoas vão te valorizar. Você sabe que aconteceu isso comigo, né? Eu estava precisando, na nossa empresa, de uma pessoa para trabalhar na limpeza, olha só. E aí eu cheguei, essa pessoa trouxe um currículo para mim muito bom, e eu falei, olha, infelizmente eu não posso, você tem um currículo bom e eu não posso pagar. O que eu tenho é um serviço apenas de limpeza, tá certo? Na faxina. E o salário é um salário mínimo comercial, é a única coisa que eu posso pagar. Ela falou, eu pego qualquer coisa, eu não quero é ficar parada. E ela começou a trabalhar na limpeza, com 5 dias ela assumiu a coordenação da limpeza, presta atenção, com 5 dias, e vendo a sua capacidade, e a minha gerente acabou pedindo demissão, porque ia mudar de Cuiabá, e eu vendo a capacidade dela, acabei colocando ela como gerente. Então ela saiu de um salário de 1.000 e pouco para um salário... E se ela não tivesse começado? E se ela não tivesse lá, eu não tinha enxergado ela. Então você falou uma grande verdade, a pessoa tem que ter essa humildade, né, de fazer. Então, gente, nós estamos falando de maledicência, acabamos caminhando para essa área, porque tem tudo a ver, né? Falar no bem, pensar no bem, deixar o orgulho do lado, que o Lauri lembrou, muito importante. Esse orgulho atrapalha a gente, né? No que nós somos melhor que os outros? Eu vi uma nota na televisão que tem um artista da Globo, Mário Gomes, não sei quem lembra, né, vendendo cachorro-quente na praia de Ipanema. E aí o jornalista colocou assim, olha a humilhação desse artista vendendo cachorro-quente na praia. Eu não acho humilhação nenhuma. Trabalhar é algo digno. Eu acho lindo. O fato dele ser artista não significa nada. Ele é artista, mas está passando fome. Tem gente que só tem casca, aquela aparência de ser grande. Aí não quer fazer trabalhinho simples. Eu acho vender cachorro-quente tranquilo. Gente, eu já vendi muito cachorro-quente. Eu acho o trabalho dignifica o homem. Pode ser no que for, lixeiro, carpinteiro. Aliás, para mim, quanto mais simples o trabalho, mais eu exalto o trabalhador. Interessante isso, né? Então, mais eu acho que aquilo enobrece. Então, eu acho que todo trabalho é digno, né? E ajuda, como a Lauri lembrou muito bem, a mudar a nossa cabeça. Para de falar mal da vida dos outros e vamos trabalhar, né? Porque o trabalho é a solução. No trabalho é a solução, mãe Zeferina. Né? Sabe o que eu acho, Márcio? A gente tem uma pesquisa que perguntaram assim para uma pessoa que roubava bastante coisa. Você rouba? Eu, de jeito nenhum. Se perguntar para um maledicência se ele fala mal, ele vai negar. Sim. Se perguntar para uma pessoa que é obesa, que ela está fora do peso, ela vai brigar com você. Como que nós vamos conseguir ver nossos vícios? Indo para o deserto, se recolhendo, parando um pouquinho, silenciando um pouquinho a nossa mente, para que a voz de Deus fale conosco. Vai para o deserto, dá uma paradinha. Lembra que o Márcio falou ali agora, desliga o celular? Como que você vai para o deserto, se silencia, se você está conectado com o mundo? Dá uma paradinha. Tome a água como se fosse a última água do momento, bem devagarinho, analisando cada fator, cada gotinha. Ande como fosse a música do Almir Sater, ando devagar porque já tive pressa, mais devagar, dirija mais devagar. Isso é ir para o deserto, porque quando a voz de Deus, que é o Deus interno que tem em você, te falar, meu irmão, você está falando mal do outro, você vai ouvir. E os seus vícios vão desaparecer porque você vai combatê-los, enfrentá-los, saber o que é que está acontecendo. Né? Então, para a nossa dica, Márcio, eu vou contar até aquela história rapidão, quando pegado Maria de Nazaré, Maria de Madalena no prostíbulo, fazendo coisas erradas, levaram a Jesus e, doido para incriminar Jesus também, perguntou para ele, e agora, o que fazemos com ela? O que Jesus fez? Foi para o deserto, parou, calou, silenciou sua mente, para depois falar, porque aí a gente não erra, aí a gente não julga, que é o nosso tema hoje, aí a gente refaz os pensamentos e somos justos,
E Jesus falou a palavra maravilhosa, a frase que é eterna: atire a primeira pedra quem não tem culpa. Beleza, pessoal? Eu agradeço a vinda, né, Márcio? Obrigado, Lauri, obrigado pela presença, presença, tá? Obrigado a todos. Até mais. Gente, vamos às nossas perguntas do nosso tema. Oi, meu nome é Adalgisa. Gostaria de saber se é maledicência falar mal de alguém que já morreu. Olha, se falar mal de quem é vivo já dá problema, a energia negativa, falar mal de quem morreu é muito pior, porque lá onde ele está, ele sente a energia negativa e ele vem tomar satisfação. Cuidado, você pode ter pesadelo, ele vem querer que você, vamos dizer assim, preste conta. Por que você está falando mal de mim? E gera obsessão muitas vezes. Então, eu acho melhor a gente não falar mal nem de vivo, nem de morto, Adalgisa. De nada, de ninguém. Essa é a ideia, né? Oi, Márcio. Meu nome é Osmar. Eu gostaria de saber o que eu devo fazer quando eu sei que alguém está sendo ou foi maledicente comigo. Osmar, que maravilha a sua pergunta. Pergunta belíssima, Osmar. Se alguém... Joana de Ângeles, gente, ela fala uma coisa que eu amo. Joana de Ângeles é um espírito que se psicografa através de Divaldo Pereira Franco. Os livros de Joana de Ângeles são a oitava maravilha do mundo, né? Eu acho fantástico. Então, Joana de Ângeles fala o seguinte, que quando alguém fala mal de nós, ou fala bem, isso não muda o que somos. Falar mal de nós não nos diminui em absolutamente nada, nem 1 milímetro. E falar bem também não nos deixa melhores do que somos. Então, a fala dos outros não altera em nada o que somos. Não nos faz crescer nem 1 milímetro. Mas se você se conectar na fala do mal, você pode se tornar mal. O ideal é que você ignore. Na minha oração matinal, todos os dias eu digo: Senhor, cerra meus ouvidos de toda a calúnia. Que só de bênçãos encha o meu coração, para que nós possamos ser tão bondosos e alegres que todos que de nós se aproximarem sintam a Tua presença. Então eu peço a Deus que cerra meus ouvidos. É muito comum a pessoa chegar e falar: Márcio, você sabia que estão falando mal de você? Posso falar quem é? Eu digo: não. Eu não quero saber quem está falando mal de mim. Eu só quero te falar o seguinte: se ele está falando que eu sou ruim, você multiplica isso por 10, que eu sou muito pior do que ele falou. Beleza? Então não se fala mais nisso. Acabou. Aí você mata o assunto. Eu não quero saber quem está falando mal de mim. Tá certo? Porque isso não vai me alterar absolutamente nada. Falar que eu sou bom, você acha que eu vou ficando bom? Todo mundo vai falando que eu sou bom, e eu vou ficando cada vez mais bom, até santificar. Não existe. Né? Então, Joana de Ângeles está coberta de razão. Não dê importância que os outros falam sobre você. Olhe para dentro de você. Você não tem que estar preocupado com a opinião dos outros a seu respeito. A preocupação deve ser qual é a sua opinião sobre você mesmo. Essa sim é séria, porque dessa você não tem como escapar, né? Mas seja condescendente com você mesmo, seja amoroso, desculpe você como você deve desculpar os outros, ame você como você deve amar o semelhante. Você merece ser amado, ser respeitado, ser desculpado e ter a chance de recomeçar de novo. Pense nisso. Vamos à próxima pergunta. Oi, se eu me deparo com um grupo de pessoas que estão falando mal de alguém que não está presente ali naquele momento, como eu devo me comportar? Eu devo me aproximar deles e explicar que aquilo não se deve fazer? Ou eu devo ficar calada? Ou eu devo entrar na conversa, se eu percebo que eles têm razão, e colocar mais lenha na fogueira? Sua pergunta é muito boa, né, Marinete? Na verdade, Marinete, eu até comentei isso no nosso estudo de hoje, né? O que a gente deve fazer? A gente deve agir com muita discrição, com muita sutilidade. Se você chega e fala: vocês estão falando mal e tal, você quer dar uma de bonzão, de puritano e tal, isso não pega legal, o grupo vai ficar irritado com você vai se tornar uma pessoa antissocial, desagradável. Eu acho que não é por aí que a gente muda. Você deve ficar ali, né? Se você
tiver condição de sair sem causar nenhum constrangimento, nenhum mal-estar, saia de perto do mal. Mas se você não tiver outra saída, que às vezes você está na sua casa, na sua família e você não tem como sair, fique ali e espere uma oportunidade para mudar o rumo da conversa. Quando você assusta, você já contaminou o ambiente positivamente e já mudou o rumo da história. Então isso é importante, mas sem querer aparecer, sem querer ser intransigente, sabe? Eu acho que não é por aí. Ou se você não puder fazer nada disso, silencie e ore. Fique orando em silêncio, que só isso já vai ajudar a mudá-los de conversa, né? Ok, gente? Bacana. Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário, então vamos aí aos livros, né, que nós sugerimos para leitura, muito importante. Olha quantos livros, né, gente? Olha que maravilha, né? Nós temos ali toda a série André Luiz, tá certo? Que é o livro Nosso Lar, Entre a Terra e o Céu, né? A Caminho da Luz. Então nós temos os domínios da mediunidade, os mensageiros, nós temos A Vida Continua. Gente, entre tantos outros livros maravilhosos de André Luiz, eu sugiro que a gente leia toda a série André Luiz, que são obras psicografadas por Chico. São maravilhosas essas obras, vale a pena e fala muito de tudo isso que nós falamos aqui agora. Gente, nós temos a 18ª ação Entre Amigos, tá? Vai ser agora dia 12 de junho. Você colaborando com a instituição Vantuí de Freitas, com R$20 você ainda está sujeito a ganhar R$50 mil para pagar suas despesas, para ajudar você, né, a comprar um carro, a financiar a sua casa, dar entrada numa casa. Então, não deixe de colaborar conosco. É a 18ª ação Entre Amigos, nós contamos com a sua ajuda. Ligue e adquira o seu, né? O número de pessoas são reduzidos, né, extremamente reduzidos, e você tem grandes chances de ganhar esse prêmio, tá certo? Colabore conosco e nos auxilie. Um outro aviso, gente, é que um convite para você se tornar um sócio contribuinte da nossa casa. Nós vivemos de doações. Se você puder, você nos ajude. Entre no nosso site e você vai ver toda a nossa prestação de conta que lá está. Nós temos também o Clube do Livro, né, que você pode se tornar um sócio do Clube do Livro e receber um livro mensal, tá certo? Na sua casa, por apenas R$35, tá certo? Quando você recebe em casa. Se você se tornar sócio lá na sociedade, com apenas R$25, todo mês você recebe um livro maravilhoso, né? E vale a pena você se tornar um sócio, né? Ou contribuinte ou do Clube do Livro. Então nós contamos com a sua colaboração, porque nós vivemos de doação. Então nós agradecemos vocês que já são sócios e que nos ajudam. As doações podem ser feitas por esses números que nós temos aí, Banco do Brasil, Sicredi, né? E você pode fazer a sua doação anônima ou identificada, tá? E a gente vai agradecer, né, por essa colaboração. Nós vivemos de doação e reforçamos aqui o agradecimento. Às vezes para você R$10 não é muita coisa, mas para nós é muita coisa e ajuda muito. Então colabore conosco e nós agradecemos. Bom, recadinhos do WhatsApp, nós vamos agradecer aqui você. E você que está nos assistindo, mande sua mensagem, olha ali o telefone 981440148 e faça sua crítica, faça sua colocação. Semana passada tivemos uma crítica a respeito do nosso trabalho e nós agradecemos porque nos deu a oportunidade de esclarecermos melhor aquilo que ficou de dúvida, tá certo? Então, nós queremos aqui mandar o nosso abraço, né, para a nossa amiga Edna, tá certo? De São José do Rio Claro. A Edna diz: olá, amamos o programa de hoje. Que bacana, Edna. Muito obrigado pela sua audiência. José de Cuiabá. Esse programa é muito esclarecedor. Tem me ajudado muito. Vale a pena assistir. Obrigado, José. Que Jesus te ilumine, continue conosco. E se nós cometermos erros e você vê que o assunto não está condizente com aquilo que você pensa, ignore e continue assistindo conosco. João Carlos, de Cuiabá também, né? Parabéns, Deus nos ilumine sempre.
Obrigado, Zé Carlos, pela sua audiência. Continue conosco. Tivemos aí 21 participação no WhatsApp e não vamos ler tudo por causa do nosso tempo, mas nós agradecemos carinhosamente e você não tem noção como essa palavrinha sua nos estimula, nos dá ânimo e saber que você, né, está assistindo para nós é um grande prazer, é uma grande alegria. Continue mandando a sua mensagem. Obrigado. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, Senhor, o medicamento, o tônico, o bálsamo, para levar a esperança, a alegria, a saúde e o equilíbrio em todos esses lares. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de